Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. A revelação que Deus tem para nós hoje é: o pecado é o oposto da graça. Eu espero que nós possamos ser abençoados por Deus no entendimento dessas Escrituras. O objetivo que nós temos trazendo esta revelação ao seu coração é de prover um entendimento bíblico, não um entendimento humano, mas um entendimento bíblico sobre o pecado e como ele exerce sua força sobre nossa carne, nos fazendo infringir as leis de Deus. Ou seja, nós passamos os limites que Deus diz que não é para passar. Esse entendimento sobre o pecado é muito importante. Eu tenho visto muitas pessoas serem libertas, mas libertas num curto espaço de tempo, de coisas que elas tinham, que elas já vinham sofrendo, ou seja, presas por muitos anos. Mas quando entenderam que força estava operando neles, e agora buscaram de Deus o seu poder para quebrar isso, para tirar isso deles, olha, meus irmãos, eu vi coisas assim espantosas, maravilhosas acontecerem. Pessoas que testemunharam dizendo: pastor, eu estou liberto. Sim. Por quê? Porque as coisas de Deus operam através de arrependimento, ou seja, você não está na prática de alguma coisa simplesmente porque está. Existe um entendimento que foi sedimentado, chamado uma fortaleza espiritual. Ou seja, você começa a pensar assim e então você se entrega à força e ao poder daquele Espírito que está te conduzindo a você infringir, ou seja, passar os limites que Deus estabeleceu para a sua vida. Então, nós vamos entender isso. A palavra do Senhor está em Gálatas capítulo 2, versículo 17. Nós estamos estudando o livro de Gálatas e a partir deste livro nós estamos trazendo algumas revelações que estão contidas neste livro, e esta revelação sobre o pecado está aqui. E a palavra do Senhor nos diz assim, Paulo diz assim: mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Vamos entender um pouquinho mais para que nós tenhamos isso como uma base para aquilo que nós vamos estar compartilhando com vocês hoje. É assim, Paulo está dizendo: se eu estou procurando ser justificado em Cristo, ou seja, eu estou procurando me colocar numa posição mais estável, justa, ou seja, a justificação nos leva ao lugar de obediência, o lugar que você deve estar. Então, se eu estou procurando estar no lugar onde Deus quer que eu esteja, mas enquanto estou procurando isto, eu mesmo me encontro numa falha pecaminosa, ou seja, eu cometo pecado, então ele está dizendo o seguinte: seria isto então feito por Jesus Cristo?
Ou seja, seria Cristo o ministro desse pecado? Óbvio que não. Claro que não. O Senhor Jesus Cristo nunca me exerceria poder em minha vida para eu quebrar a própria palavra do seu Pai. Não, isso não existe. Então, o que é que nós temos que entender? Ora, se este Espírito não está me levando à prática que quebra a palavra de Deus, ou me faz desobedecer a palavra de Deus, então é real que existe um outro Espírito que está se ligando a mim, está exercendo sua influência em mim. Agora veja, esta ligação, esta força de influência para quebrar a palavra de Deus, a Bíblia chama de pecado. Agora as coisas começam a ficar um pouco diferentes, não é verdade? Porque quando nós temos que nos chegar e pedir perdão por uma coisa que eu faço, é muito vago, queridos. Eu pratico isso aqui, eu quebro a palavra de Deus, agora eu venho e me perdoa porque eu fiz isso. Mas a pessoa não tem consciência do que ela está pedindo. Muitas vezes isso nos traz aquela pergunta, né, que todos fazem: será que ele se arrependeu mesmo ou ele simplesmente teve remorso daquilo que fez? Na maioria das vezes é remorso. Por quê? Porque não tem entendimento sobre o que é o pecado. E o nosso objetivo hoje é levar você a entender isto, para que você saiba contra quem você está lutando. Você não está lutando contra carne e sangue. Você está lutando contra principados e potestades que exercem suas forças através desses espíritos, desse corpo da morte que foi criado no nosso corpo, que está aqui, reside em nós. Por isso que eu digo para vocês, é muito importante nesse momento darmos atenção ao que a palavra do Senhor está nos dizendo. Então, a realidade do contexto de vida em que nós vivemos é que na vida de muitos crentes, né, ele parece uma montanha russa. Hoje ele está aqui e amanhã está aqui. Quer dizer, a instabilidade é a marca de alguns crentes. Eles não se estabilizam. Ou seja, eles não conseguem ficar estáveis na confissão de fé que eles abraçaram em Cristo Jesus. Então, a vida está cheia de faltas, cheias de pecados. Então, pessoas são movidas pelos desejos que operam nos membros dos seus corpos, ou seja, nesse corpo mortal. Ou seja, por aquilo que é proibido, é ilícito aos olhos de Deus para ser praticado. Então, veja bem, o pecado é a ignorância da realidade bíblica, é a influência de um outro espírito que não é santo. Então, a ignorância do que realmente o pecado significa torna os crentes muito vulneráveis aos seus próprios apetites carnais. Uma realidade triste, mas visível nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Então, essa ligação pecaminosa com coisas ilícitas, ou seja, quando nós transgredimos em desobediência e praticamos atos ilícitos perante os olhos de Deus, então essa prática tem produzido uma geração de crentes muitos comprometidos com os prazeres do mundo, mais do que comprometidos com a obra de Deus. É incrível, irmãos. Hoje você não encontra pessoas que se voluntariam por amor a Deus a um ministério, a realização de uma obra para simplesmente fazer com que a casa de Deus esteja repleta de homens e mulheres que ministrem
uns aos outros no poder do Espírito Santo, com seus dons. Então não há essa mobilização, por quê? Porque nós estamos sendo movidos pela força do pecado. Nós temos que entender porque quando nós pensamos em pecado, nós estamos pensando em coisa feia, coisas absurdas. Mas nós falhamos em entender que o pecado não é o que eu faço. O que você faz é a manifestação de uma força que está atuando em você. Por isso que o significado de perdão é desligar e deixar ir livre. Então, quando eu perdoo uma pessoa, eu entendo que aquela pessoa está movendo e fazendo aquilo por força do pecado nela, ela está debaixo da influência do pecado. Então ela está ofendendo a mim, está ofendendo a Deus, porque ela deveria me amar, mas ela está em dívida comigo agora, porque ao invés de me amar, ela está me ofendendo. Então ela está pecando contra mim e está pecando contra o Senhor e está violando a palavra de Deus. Por quê? Porque ela está presa. Então, quando nós temos esse entendimento, o que acontece? Eu vejo na outra isto. Então, meu coração se enche de quê? De piedade. Se enche de amor, de compaixão. Foi assim que Jesus viu as pessoas. Ele veio a esse mundo. Eles estavam matando, eles estavam cuspindo nele, eles estavam fazendo sorte das suas vestes. Eles blasfemavam, falavam coisas horríveis. E Jesus olha para eles com os olhos cheios de amor e ainda encontra forças quando seu sangue já estava quase todo extraído do seu corpo. Ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não sabiam. Claro que sabiam, você vai dizer. Eles sabiam que estavam matando um homem. Eles sabiam que penduraram alguém na cruz. Eles sabiam que aquela pessoa ia morrer. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Não, queridos. O engano os levou a matar a vida. Não foi a verdade. Eles estavam ignorantes, eles não sabiam que estavam fazendo aquilo por força do pecado. E por isso que o Senhor disse que tomou sobre si mesmo os nossos pecados e as nossas ofensas. Você já imaginou se Jesus Cristo fosse retaliar tudo isso? Com o fôlego da boca dele, ele destruiria todo mundo. Mas ele nos amou de tal maneira e foi para aquela cruz, exatamente porque Jesus Cristo estava cheio do Espírito, da glória de Deus. Então a carne é inimiga da graça. Os dois são dois polos diferentes. O pecado é a influência maligna, enquanto que a graça é a influência divina. O discernimento correto das Escrituras nos leva ao entendimento, meus queridos irmãos, de que o pecado é a força imanente de uma comunhão espiritual com o corpo da morte, com espíritos malignos, o qual reside em nossos corpos e formam o que a palavra de Deus chama de o corpo do pecado ou o corpo da morte. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 6, e você vai ver também em Romanos capítulo 7, versículo 24. Paulo revela à igreja da Galácia algo fundamental para o entendimento da vida espiritual cristã. Ele diz assim: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem.
Gálatas capítulo 3, versículo 22. O conceito de encerrar tudo sobre o pecado expande o nosso discernimento de que o pecado tem controle da vida de uma pessoa. Exerce força na pessoa. Então a palavra encerrar traz consigo uma ideia de uma rede. Você já viu uma rede de peixe? Aqueles pescadores que jogam uma rede e quando ela cai, então é a ideia de como essa rede de pescar, ela traz e fecha os peixes, os cardumes dentro de si, e então aqueles cardumes são puxados para fora, não é? Pelas malhas da rede. Então, fechar por todos os lados, sem oferecer qualquer escape. E ainda tem um outro significado na palavra, que é de trancar completamente. Olha que coisa. Esse é o conceito de pecado. Logo, esse conceito de pecado é de algo que nos amarra, confina, escraviza a vida pessoal. Portanto, a pessoa que está na prática, por exemplo, da pornografia, se ela não tiver consciência de que existe um espírito maligno por trás dessa ação, ela nunca vai ter forças para largar. Por quê? Porque ela sempre vai estar se sentindo culpada diante de Deus. Claro que sente. Porque existe o testemunho do Espírito Santo. Estou culpado, eu estou transgredindo, eu estou fazendo isso. Então a pessoa diz, eu não quero mais fazer isso. Mas existe uma lei, que se o pecado reside na sua carne, aquilo que você quer fazer você não faz. Eu quero parar, mas eu não paro. Por quê? Porque existe a força que está te prendendo, existe essa rede de pecaminosa sobre tua vida que não te deixa sair daquilo. Então agora você vai ter que entender que você não vem diante de Deus para pedir Deus perdão porque você assistiu pornografia. Mas você tem que vir diante de Deus pedir que Ele te desligue desse espírito de fornicação que está em você, para que você possa viver a conexão e a graça de Senhor Jesus Cristo. Quando você entende isto, e você confessa isto, e você diz, Pai, me perdoa, o Espírito Santo ouve a sua oração, e aí se cumpre o que a palavra de Deus diz assim, aonde abundou o pecado, ou seja, aonde abundou o uso da tua vida para a pornografia, superabundará a graça do Senhor Jesus Cristo, te tirando da pornografia para você agora exercer uma vida de santidade perante Deus. Faz sentido? Então, essa força pecaminosa é contrária à graça. Essa força chamada pecado é que te põe diante da tela do computador para você ver pornografia. Isso não é somente seu. Você está amarrado, preso a essa força. E se essa força não for perdoada, ou seja, desligada de você pelo Espírito Santo, pode ter certeza, você vai ficar círculos e mais círculos ali, até que o seu casamento seja destruído, até que seus filhos sejam destruídos e tudo seja destruído na tua vida. Eu só estou dando um exemplo. Mas a palavra pecado traz consigo o significado de errar o alvo, ou seja, desviar-se do caminho da retidão e de honra, fazer eu andar no erro. Essa força terrível, ela nos faz desviar da lei de Deus e violar a lei de Deus, e essa violação por força desse espírito que está por trás disso, chama-se pecado. Então, quando nós associamos o significado destas duas palavras-chave, ou seja, a revelação de Paulo aos crentes de Gálatas, discernimos que o pecado é aquilo que
faz você se sentir ou fazer aquilo que está fazendo, que violam as leis morais de Deus. É uma força incontrolável. Por isso a Bíblia chama esta força de concupiscência. Então, o que seria a concupiscência? A Bíblia diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, ou desejos desenfreados pelo que é proibido. É isso que a concupiscência é. Então veja, porque sem lei está morto o pecado. Está lá em Romanos capítulo 7, versículo 8. Então o pecado desperta nas pessoas a concupiscência. E a concupiscência são os desejos incontroláveis que atuam em nossa carne, em nossos membros, e elas são reais. E são fortíssimos em realizações. Logo, o pecado não é o ato que eu e você cometemos em si, o que praticamos, mas a força que nos faz fazer aquilo é o pecado, e está ligado a um espírito maligno. Ou seja, Romanos capítulo 7, versículo 14 a 17, você vai ver o que a palavra de Deus diz quanto a isso. E quando entendemos o poder do pecado e observamos que o mesmo é uma força oposta à graça de Jesus, meu querido, ele vai atuar com tanta opulência dentro de você, arrastando você para violar tudo o que a palavra de Deus diz que não é para fazer. Por isso que nós estamos dizendo, o pecado é o oposto da graça. E eu concluo dizendo o seguinte: como vencer o pecado? Graças a Deus, pela graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a única força, o único poder que pode destruir o poder do pecado em nossa vida. A Bíblia revela algo fundamental para que possamos alcançar uma vida de plena vitória e exercemos poder sobre o pecado. E isto se chama a graça superabundante de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, segundo Romanos capítulo 5, versículo 20. Meu querido, entenda esta verdade. O pecado não é só coisas feias. O pecado pode exercer força em você para você ficar deprimido, para você ficar com medo, para você sentir raiva da sua esposa, para você desenvolver impaciência contra o teu filho. Tudo isso é pecado. São forças malignas que nos arrastam a fazer isso. Roubam nossa paz, roubam nossa paciência, rouba tudo que nós temos. Mas quando nós recebemos a graça e o perdão de Deus, tudo se transforma. Por isso que a palavra de Deus, o dom do fruto, ou seja, o fruto do Espírito é bondade, misericórdia, paz, alegria, mansidão. Tudo isso está ligado ao Espírito Santo. Por quê? Porque é a manifestação da força da graça, mas o oposto é a manifestação da natureza maligna, da natureza pecaminosa, através dos seus membros, destruindo vidas, destruindo tudo que você possui, arrastando as pessoas por os lugares longe de Deus, ao invés de convertê-las do mau caminho, trazendo-as para Deus. Que Deus nos abençoe, Deus nos traga a revelação dessa graça poderosíssima, mas também que Deus nos traga a revelação do que é o pecado, a fim de que nós possamos nos livrar dele, exercer domínio próprio sobre ele. Por quê? Porque a quem Deus deu graça, pode ter certeza, o pecado não tem mais poder. Vamos orar, queridos. Ó meu Pai Santo, Tu és grande,
Tu és poderoso e a Tua graça foi derramada sobre nós na pessoa do Teu Espírito Santo. Por isso o Senhor disse a Paulo, quando ele pedia que o Senhor tirasse apenas um único espinho que estava ainda na sua carne. E o Senhor responde para ele: a minha graça te basta, Paulo. Sim, Senhor. A Tua graça, ela determina os limites da minha fé. Ela determina, Pai, a proporção da fé. E ela nos basta. Ela nos é essencial e poderosa para trazer para dentro de nossa vida a existência de tudo aquilo que está dentro e no centro da Tua vontade. Hoje, pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça superabundante de Jesus, Deus, ela superabunde sobre o pecado que reina em nossos corpos, que reina em nossos corações. Deus, tem misericórdia e nos perdoa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, nesse nome precioso, nesse nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus.